E isso não é tudo. Basta que você interrompa um deles quando estiver falando, ou simplesmente faça um comentário qualquer para acabar com os ossos quebrados na roda. A rainha juntou as mãos brancas e delicadas e apoiou levemente nelas os lábios, fazendo uma pausa de efeito. Geralt permaneceu calado. Os reis, continuou ela, dividem as pessoas em duas categorias: aquelas às quais ordenam e aquelas a quem compram. E sabe por quê, Geralt? Porque eles acreditam piamente numa antiga crença banal, a de que qualquer um pode ser comprado. Qualquer um. É apenas uma questão de preço. Não concorda com isso? Ah, sim, eu nem precisava perguntar. Você é um bruxo que executa uma tarefa e é remunerado por ela. Para você, o termo comprar perde a conotação desdenhosa. Também a questão do preço é óbvia em seu caso. Está diretamente ligada ao grau de dificuldade da tarefa, da maneira como ela for executada e de sua perícia. Há ainda a questão da fama, Geralt. Os contadores de histórias nas praças públicas cantam em prosa e verso os grandes feitos do bruxo de Rívia. Se metade dessas lendas for verdadeira, posso concluir tranquilamente que seu preço é muito elevado. Assim, contratar você para tarefas tão simples e banais, como intrigas palacianas ou assassinatos, seria jogar dinheiro fora. Tais serviços poderiam ser executados por mãos muito mais baratas que as suas. Braque! Gak! Barak! Rugiu subitamente Cucudalec, recebendo nova salva de palmas pela imitação do som de outro animal. Geralt não tinha mais vaga ideia de que animal se tratava, mas não gostaria de se encontrar com ele. Virou a cabeça e se defrontou com o calmo e venenoso olhar esverdeado da rainha. Drogodar, com a cabeça abaixada e o rosto e o alaúde cobertos pelos longos cabelos grisalhos, dedilhava algo em seu instrumento. Ah, Geralt, disse calante, impedindo com um gesto que um serviçal derramasse mais vinho em sua taça. Eu falo, e você permanece calado. Estamos em um banquete e todos querem se divertir. Divirta-me. Começo a sentir falta de suas valiosas observações e sagazes comentários. Além disso, caberia um ou outro elogio, uma demonstração de fidelidade ou então uma garantia de obediência, na ordem que achar mais apropriada. O que posso fazer, Majestade? Falou o bruxo. Está mais do que claro que sou um convidado pouco interessante. Não deixo de me espantar com a honra de estar sentado a seu lado. Vossa Majestade poderia ter escolhido quem quisesse para ocupar este lugar. Bastaria lhe ordenar ou comprá-lo. Afinal, trata-se apenas de uma questão de preço. Continue, disse calante, com a cabeça inclinada para trás, os olhos semicerrados e um simulacro de sorriso. Portanto, estou honrado e orgulhoso por me encontrar ao lado da rainha Calante de Cintra, cuja beleza é sobrepujada apenas por sua inteligência. Também considero grande honra o fato da rainha ter se dignado de ouvir sobre minha humilde pessoa e, com base em tal relato, não desejar aproveitar minhas aptidões para assuntos banais. No último verão, o príncipe Orobaric não foi tão benévolo quanto Vossa Majestade e tentou me contratar para achar uma beldade, que, cansada de seus avanços grosseiros, fugiu do baile, perdendo um sapatinho. Foi muito difícil convencê-lo de que para esse tipo de serviço ele precisava de um caçador e não de um bruxo. A rainha escutava, com um sorriso misterioso nos lábios. Da mesma forma, outros governantes, inigualáveis a Vossa Majestade no que tange o intelecto e a perspicácia, não se furtaram de me propor tarefas banais. Na maioria das vezes, tratava-se da banal eliminação de um enteado,
padrasto, madrasta, tio, tia. É praticamente impossível listar todos. Eles achavam que era uma simples questão de preço. O sorriso da rainha podia significar qualquer coisa. Assim, volto a repetir, continuou Geralt, inclinando levemente a cabeça na direção da rainha, que mal posso me conter de tanto orgulho por estar sentada ao lado de Vossa Majestade. E o orgulho é algo que nós, bruxos, prezamos enormemente. Vossa Majestade nem pode imaginar quanto. Certa vez, um soberano ofendeu o orgulho de um bruxo, propondo-lhe um serviço contrário à honra e ao código dos bruxos, e ainda pior, não quis tomar conhecimento da pólida recusa e tentou reter o bruxo em seu castelo. Todos os que, mais tarde, comentaram sobre o episódio foram unânimes em afirmar que aquela não fora uma das melhores ideias do soberano. Geralt, falou Calante após um breve silêncio. Você se enganou. Você é um convidado muito interessante. Cucu Dalek, limpando a espuma de cerveja dos bigodes e da parte da frente de seu gibão, jogou a cabeça para trás e emitiu um prolongado uivo de uma loba no cio. Os cães do pátio, assim como de toda a redondeza, uivaram em resposta. Lugamont, um dos irmãos de Strept, molhou o dedo na cerveja e desenhou um traço em volta da formação delineada por Cratchit. Erro e incompetência, exclamou. Não era para agir desta maneira. A cavalaria devia ter atacado aqui, neste flanco. Pois sim, urrou Cratchit, batendo com o osso na mesa e respingando molho no rosto e na túnica de seus vizinhos. E deixar o centro desprotegido? A posição fundamental? De jeito algum. Só um cego ou alguém doente de cabeça não teria se aproveitado da situação para executar aquela manobra. É isso mesmo, exclamou Windham de Etre. Alguém lhe perguntou algo, seu fedelho? Fedelho é você. Cale a boca, senão lhe quebra este osso na cabeça. Sente no seu traseiro e mantenha-se calado, Crat, gritou este, interrompendo sua conversa com Vicegerd. Basta de discussões. Drogodar, não desperdice seu talento. Definitivamente é necessária mais concentração para apreciar o belo, embora muito baixo, som de seu alaúde. Dregdronhu, pare de se empanturrar e de se embriagar. Nem uma coisa nem outra impressionarão quem quer que seja em torno desta mesa. Encha seus foles e alegre nossos ouvidos com uma autêntica canção guerreira. Com sua permissão, distinta Calante. Ah, mãezinha minha, sussurrou a rainha para Geralt, erguendo os olhos num gesto de resignação silenciosa. Apesar disso, fez um sinal afirmativo com a cabeça, sorrindo com naturalidade e gentileza. Dregdronhu, falou este, toque para nós a canção sobre a batalha de Choebus. Ao menos, ela não dará razão a dúvida alguma quanto às decisões táticas de seus comandantes, nem de quem lá se cobriu de glória imortal. A saúde da heróica Calante de Sintra! A sua saúde! Viva! Urraram os convivas, esvaziando as taças e canecas. Os foles de Dregdronhu emitiram um bramido ameaçador, antes de explodir num horrendo gemido prolongado e soturno. Os comensais acompanharam o ritmo da canção, batendo na mesa com tudo que estava à mão. Cucu Dalek olhava avidamente para o saco de pele de cabra, de certo encantado com a possibilidade de os horripilantes sons dele emitidos aumentarem seu repertório. Choebus foi minha primeira batalha, explicou Calante olhando para Geralt. Embora tema despertar a indignação e o desprezo do orgulhoso bruxo, confesso-lhe que lutamos por causa de dinheiro. O inimigo incendiava os vilarejos que nos pagavam tributos
E nós, insensíveis e gananciosos, em vez de permitir que isso continuasse, partimos para um enfrentamento. Motivo banal, batalha banal e 3.000 cadáveres banais bicados por corvos. Mas olha em volta, o que você vê? Em vez de me sentir envergonhada, eis-me aqui, orgulhosa como um pavão, por cantarem canções a meu respeito, mesmo que seja ao som de uma música tão horrível e bárbara. Calante voltou a estampar no rosto enigmático o seu sorriso cheio de felicidade e benevolência, e passou a erguer a taça vazia, em resposta aos brindes feitos em sua homenagem. Geralt permanecia calado. Mas continuemos, falou ela, aceitando graciosamente uma coxa de fazão oferecida por Drogodar e começando a mordiscar nacos de carne. Como estava dizendo, você despertou meu interesse. Sempre me disseram que vocês, bruxos, eram uma casta interessante. Nunca acreditei muito nisso, mas agora acredito. Ao serem golpeados, emitem um som que atesta que foram forjados em aço e não em excremento de passarinhos. No entanto, nada disso altera o fato de que você está aqui para realizar uma tarefa e que a executará sem se fazer de sabichão. Embora tivesse vontade de sorrir de maneira debochada e desagradável, Geralt manteve o semblante calmo, ainda sem responder. Pensei, murmurou a rainha, parecendo estar totalmente concentrada na coxa do fazão, que você fosse dizer alguma coisa, ou pelo menos dar um sorriso. Não vai? Tanto melhor. Posso considerar nosso trato fechado? Uma tarefa que não está clara, respondeu o bruxo, seco. Não pode ser executada claramente, majestade. E o que não está claro? Você não adivinhou tudo, desde o princípio? Efetivamente, planejo uma aliança com Skellinger, por meio do casamento de minha filha Pavetta. Também não se enganou em sua suposição de que esses planos estão ameaçados, e também em sua conjectura de que você será necessário para eliminar essa ameaça. Entretanto, sua sagacidade termina aí. O fato de você ter pensado que eu pudesse confundir sua profissão com a de um assassino de aluguel magoou-me profundamente. Quero que saiba que faço parte do seleto grupo de soberanos que sabem exatamente de que se ocupam os bruxos e para que devem ser contratados. De outro lado, se alguém mata pessoas com tanta habilidade quanto você, mesmo que não seja em troca de dinheiro, não deveria se espantar com o fato de muitas pessoas lhe atribuírem grande profissionalismo também nesse campo. Sua fama, Geralt, o precede, e ela é mais alta do que o maldito bramido de cabra de Drake Dronru, e da mesma forma, não há nela muitas notas agradáveis. O gaiteiro, embora não pudesse ter ouvido as palavras da rainha, acabou seu concerto. Os comensais recompensaram-no com uma ovação caótica e, com ânimos renovados, concentraram-se em destruir as sobras de comida e bebida, em dissecar o desenrolar das mais diversas batalhas e em contar piadas grosseiras a respeito de mulheres. Cucudalec emitia os mais diferentes sons, e não se podia afirmar se eram imitações de animais ou alívios de seu estômago empanturrado. Este inclinou-se sobre a mesa na direção de Calante. Majestade, com certeza deve haver um motivo muito sério para dedicar todo o seu tempo exclusivamente ao Senhor de Quatro Corne. Mas acredito que está mais do que na hora de alegrarmos nossos olhos com a visão da princesa Pavetta. Estamos esperando o quê? Não creio que seja para Cratchit se embriagar por completo, e falta pouco para isso. Como de costume, você está certo, Este, respondeu Calante, sorrindo calorosamente. Geralt não deixava de se espantar com o vasto arsenal de sorrisos da rainha. É verdade que tenho assuntos importantes para discutir com o distinto Sr. Ravix, ela continuou, mas não se preocupe, também lhe dedicarei bastante tempo.
Só que você conhece meu princípio. Primeiro o dever, depois o prazer. Senhor Axo, chamou, erguendo o braço e fazendo um sinal ao castelão. Axo se levantou de imediato, fez uma reverência e, sem dizer uma palavra, subiu rapidamente as escadas, desaparecendo na escura galeria. A rainha voltou-se novamente para o bruxo. Você ouviu? Passamos tempo demais conversando. Se Paveta já terminou de ficar se admirando no espelho, aparecerá a qualquer momento. Portanto, abra bem os ouvidos, pois não pretendo repetir. Quero obter o que planejei, que você adivinhou em parte. Não pode haver outra solução. Quanto a você, tem duas opções. Agir obedecendo a uma ordem minha. Não creio que vale a pena entrar em detalhes quanto às penalidades derivadas de uma desobediência, estando subentendido que a obediência será recompensada regiamente, ou prestar-me um serviço pago. Note que não usei a expressão posso comprá-lo, porque decidi não ferir seu orgulho de bruxo. Espero que reconheça a enorme diferença. A magnitude dessa diferença me escapou de alguma maneira. Então fique mais atento quando eu estiver falando com você. A diferença, meu caro, reside no fato de que, ao comprarmos alguém, pagamos o que queremos, enquanto aquele que presta um serviço pago define seu preço. Ficou claro? Apenas em parte. Suponhamos que eu escolha a forma de prestação de um serviço pago. Nesse caso, não deveria ser informado em que consiste tal serviço? Não deveria. Uma ordem minha tem de ser concreta e inequívoca. Já um serviço pago é outra situação. O que me interessa é apenas o resultado, nada mais. Como você o atingirá, é problema seu. Ao erguer a cabeça, Geralt se defrontou com um olhar penetrante de Mizoor. O druida de Skellige, sem desviar os olhos do bruxo e parecendo imerso em pensamentos, esfarelava um pedaço de pão entre os dedos, deixando cair as migalhas sobre a mesa. Geralt abaixou a vista. Diante dele, sobre o tampo de carvalho da mesa, as migalhas, os grãos de cevada e pequenos fragmentos vermelhos da carapaça de um crustáceo moviam-se rapidamente como formigas. Formavam runas. As runas se juntaram por um momento, formando uma palavra, uma pergunta. Mizoor aguardava, sem desgrudar os olhos dele. Geralt fez um quase imperceptível movimento com a cabeça. O druida abaixou as pálpebras e, com o rosto impassível, recolheu as migalhas na mesa. Nobres senhores, anunciou o arauto, Paveta de Cintra. Os convidados se calaram, virando a cabeça na direção da escadaria. Precedida pelo castelão e por um pajem vestido com um gibão escarlate, a princesa descia as escadas devagar, com a cabeça abaixada. Seus cabelos eram da mesma cor acinzentada que os da mãe, mas estavam entrelaçados em duas longas tranças que lhe chegavam à cintura. Com exceção de um delicado diadema com uma pedra preciosa, bastante lapidada, e um cinto formado por pequenos elos de ouro cingido com um longo vestido azul prateado. Paveta não portava outros adornos. Escoltada pelo pajem, pelo arauto, pelo castelão e por Visegrede, a princesa ocupou a cadeira vaga entre Drogodar e Este. O guerreiro insular imediatamente encheu sua taça, entretendo-a com uma conversa. Geralt notou que ela respondia apenas com monossílabos, mantendo os olhos sempre abaixados, cobertos pelos longos cílios, mesmo durante os diversos brindes erguidos em sua homenagem das várias partes da mesa. Era evidente que sua beleza causara profunda impressão nos convidados. Crachenkreit parou de esbravejar e, boquiaberto, ficou olhando para ela, esquecendo-se até da caneca de cerveja. O Irandeetre devorava a princesa com um olhar, corando com toda a gama de tons de vermelho, como se apenas alguns grãos de areia na ampulheta o separassem da noite de núpcias.
Cúcula-Dalek e os 3 irmãos de Strapt também estudavam, com atenção altamente suspeita, o delicado rosto da jovem. E então, indagou baixinho Calante, claramente feliz com o efeito causado pela filha. O que me diz, Geralt? A menina saiu à mãe, sem falsa modestia. Chega a me dar pena de ter de entregar Lacrate, aquele ruivo insosso. Minha única esperança é esse garoto crescer e se transformar em alguém com a classe de Eyster. Afinal, são do mesmo sangue. Está me ouvindo, Geralt? Cinta precisa firmar uma aliança com Skellige, porque assim demanda o interesse do Estado. Minha filha deve se casar com o homem certo. E é exatamente isso que você tem de me garantir. E cabe a mim garantir uma coisa dessas? Não basta o desejo de Vossa Majestade? A questão pode adquirir um rumo que não bastará. E o que poderia ser mais forte do que o desejo de Vossa Majestade? O destino. Ah, quer dizer que eu, um pobre bruxo, devo enfrentar um destino mais poderoso do que um desejo real. Um bruxo lutando contra o destino. Quanta ironia! O que há de irônico nisso? Não vem ao caso. Tudo indica que a tarefa que Vossa Majestade requer de mim beira o impossível. Caso beirasse o possível, falou lentamente a rainha, eu poderia realizá-la sozinha, sem precisar do famoso Geralt de Rivia. Pare de bancar o manhoso. Tudo pode ser resolvido. É apenas uma questão de preço. Com todos os diabos, os bruxos devem ter uma tabela tarifária, com o valor a ser cobrado por algo que beira o impossível, e imagino que seja bastante elevado. Cumpra a tarefa e eu lhe darei o que você pedir. O que Vossa Majestade acabou de dizer? É isso mesmo que eu estou ouvindo? Que lhe darei aquilo que você pedir. Não gosto quando alguém me ordena repetir. Pergunto-me se você, bruxo, sempre se esforça tanto para antagonizar seu contratante como tem se esforçado comigo, antes de aceitar um trabalho. O tempo urge. Responda de uma vez. Sim ou não? Sim. Muito bem, muito bem. Suas respostas estão ficando bastante próximas das ideais. Cada vez mais se parecem com as que espero ouvir quando faço uma pergunta. E agora, estenda discretamente seu braço esquerdo e tateie a parte de trás do encosto de meu trono. Geralt enfiou a mão debaixo do pano azul dourado. Quase imediatamente seus dedos tocaram em uma espada presa ao encosto coberto de couro, uma espada que ele conhecia muito bem. Majestade, falou baixinho, deixando de lado tudo que falei sobre matar seres humanos, espero que tenha consciência de que apenas uma espada não será capaz de derrotar o destino. Tenho, respondeu Calante. É necessário também um bruxo para empunhá-la. Como você pode constatar, já providenciei essa parte. Majestade, nem mais uma palavra, Geralt. Já conspiramos demais. Estão olhando para nós e este está ficando aborrecido. Converse um pouco com o Castelão, coma e beba algo, mas sem exagero. Quero você atento e com a mão firme. Geralt obedeceu. A rainha juntou-se à conversação mantida por este, Vicegerd e Misuor, com a silenciosa e sonolenta participação de Paveta. Drogodar deixou de lado o alaúde e tratou de recuperar o tempo de comilança perdido. Axel mantinha-se calado. O voivoda, de nome difícil de guardar, que pelo visto ouvira alguns comentários sobre problemas enfrentados por Quatro-Corne, indagou polidamente se as éguas fariam bem, ao que Geralt respondeu que sim, muito melhor que os guaranhões. Não soube avaliar se sua piada foi bem aceita, mas o voivoda não fez mais pergunta alguma. Os olhos de Misuor continuaram procurando